E aí, dona Anair? Yoda, quero agradecer pelo convite. Achei a ideia muito bacana de estar com diversos profissionais da saúde falando sobre prevenção, promoção da saúde, né? Aham. Antes do cuidado com a doença, né? Pois é. Eu tive uma oportunidade também, né, de conhecer a medicina do estilo de vida no ano passado, Uhum. onde eles têm como proposta isso, né? E achei muito pertinente colocar no dia 7 de abril, que é o Dia Mundial da Saúde, onde a Organização Mundial da Saúde escolheu esse dia para promover a saúde no mundo, né? Uhum. Então é um dia que eles dão um pontapé assim, com campanhas e com discussões e tal. Eu falei, poxa, vamos contribuir vamos ser um grão de areia nessa praia aí, né? Com o nosso material. E já estou grato também com a sua presença aqui. E vamos começar a falar, vou até mudar aqui as cores, que agora a gente saiu aqui da alimentação, do laranjinha, e vamos falar das emoções. Uhum. É, que dá para definir assim, o que é uma emoção, segundo a psicologia? Como que a Uhum. gente... porque a gente fala muito sobre que as pessoas estão emocionalmente adoecidas. Uhum. E que a vida moderna trouxe um monte de problemas que isso não tinha no passado, mas Uhum. existe uma pressão, uma correria, um querer fazer tudo, dar conta de tudo, tá? Que não era assim antes, né? Uhum. E depois tem essa questão também das redes sociais, né? Que a gente está participando agora e procurando fazer um trabalho bacana para já que as pessoas vão consumir, que consumam uma coisa legal, né? Sim. Mas que traz, assim, muitas referências. Eu olho muito para o outro, a vida do outro, né? E trago isso, vai influenciando a minha vida, mas eu estou vendo só uma fotografia da vida do outro, né? Aquilo que ele está Uhum. mostrando. Uhum. E aí mexe na minha emoção e isso vai me adoecendo e tal. A gente começa por aí. Como é que a psicologia fala sobre isso? Um tema complexo, né? É Com bastante. muitas facetas, né, para serem olhadas. Eu tô com uma lembrança aqui de uma literatura, né? No livro Romeu e Julieta, do Shakespeare, tem uma passagem onde o Frei, né, que é o que quer arranjar o casamento entre o Romeu e Julieta, não deu certo, né? Não deu muito certo. Ele fala assim, que de uma pequena flor ali que ele está manipulando, como você manipula ela? A mesma flor traz veneno ou perfume. Então, que a maldade não está na coisa em si, mas em como você utiliza, né, aquela ferramenta. É, a, a revolução da informação, né, que a internet trouxe para a palma da mão, ela trouxe muitas coisas, né, as positivas e também as que são negativas. Acho que ela colocou tudo isso em evidência, né? A gente estava falando ali fora sobre as relações virtuais. Por um lado, a relação, quando ela se constrói, seja presencialmente, seja virtualmente, as relações virtuais têm o mesmo peso da relação presencial? Elas se constroem da mesma maneira, né? Você pode fazer amigos pelo mundo virtual, você pode encontrar amores pelo mundo virtual e não deixam de ser relações verdadeiras e significativas por ainda não terem a presença física, porque você constrói a confiança, a intimidade, né? A troca, a qualidade da troca. Quando você conhece alguém presencialmente, você também começa uma relação e essa relação evolui como é no virtual, né? Mas isso também trouxe os perigos. A gente estava falando ali fora sobre o aliciamento de crianças e de jovens, que quebrou a barreira, né? O Uhum, mundo virtual quebrou a barreira. Mas você estava falando isso sobre fotografia, sobre rede social, uhum, né? Realmente trouxe um acelero, assim, para as pessoas que a gente não tinha antes. Eu acho que a uhum, gente perdeu muito a dimensão do tempo através das redes sociais. A gente tem expectativas de que as emoções se processem mais rápido do que elas realmente se processam, né? De que as relações tenham um ideal de perfeição que na vida real elas não têm, que a performance tem um ideal de perfeição, né, que na vida pessoal ela não tem, na vida no mundo concreto, né? Performance, eu digo isso, o sucesso, né, o carisma frente às pessoas, uhum, isso tudo é como você falou, é uma fotografia que quem está ali do outro lado vendo compara com a vida real dela e fala, é muito diferente da uhum. minha. É. Quais são as questões que você atende no consultório? Você já tem um tempo aí de carreira, né? Uhum. Mulheres, homens, qual que é a sua especialização? Como que é? Mulheres. Mulheres, né? Mulheres, sim. Saúde Mulheres. feminina e especialmente na maturidade, né? Tá, olha Uhum. só.
é ótimo falar sobre isso, porque a gente estava falando há pouco, né? Sobre a questão da longevidade. Daqui a pouco vem um geriatra para cá, que a gente vai conversar sobre legal. isso também, né? E a gente estava falando sobre, poxa, inevitavelmente a idade vai chegando e a gente vai se deparar com algumas questões. Essas questões podem ser evitadas ou podem ser amenizadas de acordo com a minha condição de vida hoje, meu estilo de vida, as coisas que eu faço hoje e tal, né? Quais são os problemas maiores que você encontra nessas mulheres hoje, de modo geral? Que elas se apresentam, essas mulheres já com meia idade, né? Como é que você percebe que elas chegam hoje com... O que tem de semelhança? Isso eu quero saber. Yoda, eu vou pegar um gancho ali dentre vários, né? De algo que a gente está falando sobre relações sociais, né? Relações de amizade, relações amorosas, as relações que você constrói, né? A gente, na vida adulta, tem uma dificuldade maior em criar novas amizades e até mesmo manter amizades mais antigas, né? E a socialização no processo de envelhecimento é um fator muito importante. Aí não estou falando de terceira idade ainda, mas antes, né? O que você vai criando antes de chegar ali. A mulher ali, quando vai cumprindo aquele cronograma, digamos assim, mais ou menos esperado da vida, né? De casar, de ter filhos, manter isso junto com a profissão, ela vai se afastando da sua rede de amigos, da sua socialização. Isso é um fator muito importante para o além, para ali na frente, manter relações sociais, né? Relações de qualidade, relações saudáveis para o processo do envelhecimento, para que você não esteja isolado durante a velhice, porque nesse caminho, né, de casar, ter filhos, profissão, isso toma muito da vida, né? Você está ali imbuído da sua família, da sua profissão, e tem um termo que se usa hoje em dia que eu detesto. Amizade de baixa manutenção. É mesmo? Você já ouviu isso nas redes? Nossa, amizade de baixa manutenção, porque a gente é tão amigo que a gente nem precisa falar, conviver, porque quando eu te encontro é como se eu tivesse visto ontem. E é maravilhoso, eu amo também essas amizades, mas a gente precisa de relações no nosso dia a dia. A gente não pode falar que a gente está bem, vivendo isolado, vivendo só de maneira funcional, né? Funcionando na casa, funcionando no trabalho, e sem ter esse tempo de ócio social, de estar com amigos, fazendo o quê? Jogando conversa fora? Fortalecendo laços, né? Se estruturando, tendo trocas de experiência com os outros. A gente precisa disso, somos seres sociais, né? Então, precisamos disso no nosso dia a dia. Olha que interessante, né? Um dos pilares da MEV fala sobre isso, né? Da medicina do estilo de vida fala sobre as conexões que a gente tem e como elas nos adoecem ou também nos fortalecem, tá? Então, isso é cientificamente comprovado, né? Que você, tendo boas relações, tem com quem contar, pertence a um grupo, tem uma vida social, isso faz muito bem, né? Mesmo quando as pessoas passam por uma questão de saúde, quando ela tem essa rede de apoio, isso faz toda a diferença, né? Sim. Então, é já um pilar a ser trabalhado. Quando a gente vai conversar com uma pessoa, estuda como é que está o meio, né, que ela está inserido, qual a qualidade das relações dela. Por falar em qualidade de relações, vou chamar mais alguém para a nossa mesa, que já está aqui para a gente fazer mais conexões, então, nesse momento. Né? Pode vir para cá, Rodrigão. Opa. Olha lá. Você é de Santo André, né? São Bernardo. São Bernardo. Sim. E você? São Bernardo, São Bernardo também? São Bernardo. Já se conheciam? Não. Então vamos fazer conexões. Vamos. Se essa é a ideia, tá ótimo. Tô adorando. Tá legal, né? Tá. Rodrigo, o Marcelo me falou que você tem uma escola, isso, aqui na região. Tem uma escola, fica a 3 quadras aqui do estúdio, aqui na Santa Terezinha, São Bernardo. Tem um podcast também. Tem um podcast também. Falo sobre paternidade, maternidade. Olha só. E tem outros negócios, tem uma plataforma de ensino de educação parental também. Ah, que legal. E sou sócio de uma empresa de brinquedo de madeira. Uau! E sou pai, e pai e marido. De tudo isso pai e marido. Pai e marido. Tá certo, bastante relações. Bastante. Conexões. Tá. Bom, esse momento aqui a gente está falando sobre o lado emocional. Então, evidentemente que a gente vai tocar num tema que é a questão da inteligência emocional, que está muito em alta, né? Todo mundo fala sobre isso, inclusive dentro do universo corporativo. As pessoas são classificadas ali quanto à inteligência emocional para saber lidar com as questões do dia a dia, né? Como é que vocês veem isso hoje?
Como é que... Porque eu lembro que ninguém falava muito disso há anos atrás, né? Algumas décadas atrás, ninguém falava sobre isso. Você era inteligente para fazer suas coisas, né? Fazer a sua faculdade e tal. E o resto era temperamento. Aquela pessoa é mais assim, mais assada. Era o temperamento da pessoa, né? Mas hoje fala-se muito desse desenvolvimento mesmo, de uma inteligência emocional que você pode trabalhar, construir, como a nutricionista estava falando agora, né? A gente pode construir uma inteligência emocional. Concordo. Tá? Como é que é? Você que tem uma escola aí, como é que é? Bom, tema importante. Bom, primeiramente eu quero agradecer pelo convite, achei maravilhoso o seu projeto. Eu tenho uma meta de viver até os 100 anos. Então tem uma conexão muito grande. Mais um, tem alguns aí que falaram isso pra mim. Cara, uma meta forte, tá? Então mudei hábitos que eu vinha tendo, sei lá, há 10 anos, mudei totalmente quando eu falei, eu quero ver os filhos das minhas filhas. Então, que legal. Essa é a minha meta. E aí eu fiz um cálculo, falei com 100 anos, mas eu quero chegar em 90 andando, podendo correr atrás dos meus netos ainda. Dos netos, né? Que legal. Bom, falando de inteligência emocional, o que eu vejo, né? Pegando um pouquinho de gancho do que a Nair falou agora há pouco, sobre a inteligência social, que é uma saúde social, que é onde nós entendemos que as crianças elas precisam aprender a lidar com o outro, com as outras diversidades, com outras inclusões com relação a até, não só falar aqui de estereótipos, mas não só a questão de crianças parecidas, mas crianças que são pretas, crianças que têm algum tipo de neurodivergências. Então, por exemplo, na Escola Colegari, que é a minha escola, nós temos um foco nisso. De ter a inclusão, e essa inclusão, a todo momento ela acontece. Então, não temos uma sala onde as crianças que têm algum tipo de déficit, algum tipo de neurodivergência, elas ficam. Na verdade, as crianças ficam junto com a turma dela. Então, minha filha, por exemplo, que é a minha filha mais velha, que tem lá a sala dela, ela tem lá um amiguinho que tem síndrome de Down, ela tem um amiguinho que tem TDAH, e ela vai entendendo como tudo isso funciona. Nós temos um foco muito grande em inteligência emocional, que nós chamamos lá de socioemocional. Então, nós ensinamos essa interação, ensinamos o respeito, ensinamos a interação com o outro com relação ao que eu sinto, porque acho que o grande problema que está acontecendo hoje, e aí eu vou falar da minha educação como um foco central, eu não aprendi a lidar com os meus sentimentos. Como que eu vou ensinar agora outro ser a lidar com os seus sentimentos? Então, eu só dou aquilo que eu tenho. Se eu não tive, eu não dou. Então, é um ciclo. E esse ciclo, se alguém não chegar e falar, eu vou quebrar, ele vai ser sempre contínuo. Eu não tenho, eu não dou. Eu não tenho, eu não dou. Aí, opa, isso aqui é importante. Aí vem a outra palavrinha que é uma palavra mágica para mim, que é você ter a experiência daquilo que você nunca vivenciou. Cara, como eu nunca vivenciei isso? Como eu nunca aprendi a falar dos meus sentimentos? Como eu nunca aprendi? Então, isso a gente ensina para as crianças, com crianças que a minha mais nova está lá na escola também de 2 anos, já tem essa interação. Então, são livros, são atividades. Aí nós temos yoga na escola, onde ensina a respirar, mostra para a criança a importância da conexão com o corpo, com a conexão com a natureza. Tudo isso nós entendemos, né, falando um pouquinho da conexão com o seu podcast, tudo isso tem a ver com não só longevidade, mas as crianças serem crianças que tenham uma saúde, seja emocional, seja física e tudo mais, no futuro, quando eles forem adolescentes. Né, que é um pouquinho do que a gente estava falando, eu e a Nair aqui fora, sobre o que está acontecendo com essa adolescência de agora. Temos lá a série, que ela mostra uma porção de recortes, né, com relação, não sei se você viu essa série, Adolescência, do Netflix. Ela traz vários aspectos de questões que acontecem na infância daquela criança, né, que é uma criança. Essa série, eu não vou dar spoiler, prometo. E aí você vai entendendo tudo que aconteceu com ela, vai entendendo como que foi essa infância dela e o quanto isso impactou naquele momento presente dela. Então, nós temos esse olhar muito atencioso e sabendo que se nós cuidamos agora na infância, principalmente na primeira infância, esse reflexo ele vai ser muito positivo no futuro. Não sei o que a Nair tem visto lá também no consultório. O socioemocional, né, como você falou, não se pensava que não se via como ensinável, vamos assim dizer, né? Pois é. Você aprendia na prática, nas relações. Você falou na experiência, nas relações, você aprende a lidar com as suas emoções. Agora, quando as relações estão extremamente adoecidas, você também aprende a lidar de uma maneira não saudável, né? A gente aprende pelo exemplo, a gente aprende pela repetição, a gente aprende pelo que a gente vê e entende aquilo como realidade, como uma maneira de lidar. E novamente,
puxando o que eu estava falando com a quando você saiu, né? Você estava falando que a gente projeta a casa do outro como a nossa casa. A gente imagina que é tudo mais ou menos igual com a maneira que a gente foi criado. Quando você começa a trazer para as escolas, para a vida, como hoje tem essa escola das emoções, esses projetos que as escolas têm. Quem tem filhos em idade escolar sabe que hoje todas as escolas, quase todas as escolas têm, né, esses projetos. Você traz perspectivas diferentes. Há outras maneiras de lidar com isso. E tudo a gente é capaz de aprender. Sim. A rede pública chama de projeto de vida. Eu acho que eu vi projeto de vida, né? Isso, tem projeto de vida. Eu estava vendo o livro deles, trabalha com as emoções. Sim, né? sim. Né? Tem várias dinâmicas de inclusão e muito bacana, assim. Né? Acho que está todo mundo já ciente que a gente tem que aprender primeiro, aí a gente aprende, a gente vai lá depois ensina, senão a gente não consegue no processo. E existe um papel, puxando também para a escola, mas muito mais para questões da sociedade, que também se essa escola não está conectada com a família, não funciona também. Porque é importante. que a Nery falou agora do exemplo. Então, você tem lá, você aprende na escola, entende a lidar com as emoções, aí a criança chega na casa dela, que em algumas vezes, ou talvez muitas das vezes, ela passa menos tempo na casa dela do que na escola. A escola vira o primeiro lar, praticamente. No caso das minhas filhas, é assim, elas estudam em horário integral. Tá. Então, elas chegam em casa, a gente tem lá uma rotina de 2, 3 horas, dorme, acorda no outro dia 2, 3 horinhas, que é a rotina da manhã, e vai para a escola. Então, se você não tem esse cuidado também, nessa conexão com a sociedade, com a comunidade, parece que fica faltando alguma coisa, né? Entendi. E esse alguma coisa é a casa da pessoa, né? Das crianças. Olha só, eu estava falando com um psicanalista lá do Ceará, de Fortaleza, na verdade, essa semana passada, e a gente estava falando que as emoções não envelhecem. Então, se a pessoa teve na fase infantil, né, quando criança, algumas situações, ela passou por situações, hoje ela pode estar com 60, 70 anos e tal, aquilo está vivo dentro dela se aquilo não foi trabalhado. Né? É isso mesmo. Eu acho que o tempo cronológico não bate com o nosso tempo interno, né? O que foi vivido faz parte de você como experiência. Se foi há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, aquela experiência que fica viva no corpo da gente, ela é presente. Realmente, ela é presente. Então, não dá nem para dizer que é uma história do passado. Se ela está agindo hoje, no seu dia hoje, ela é presente. Ela é presente. Ela está aqui. É presente. E o tempo não cura as coisas, né? O tempo não cura nada, o tempo passa, né? O tempo passa invariavelmente, independente do que você faz com esse tempo, ele continua passando. Ele sozinho não cura nada. Algumas coisas precisam de tempo para serem processadas e serem curadas, mas precisa de ação. Também precisa de ação. Né? Sem uma atitude de olhar para aquilo e, né, querer, né? Intencionalidade, né? Olha só. Entender que você vai ter um benefício daquele hábito, qualquer que seja, daquela mudança que você está buscando. Entender que aquilo vai te beneficiar para que você possa agir. O que me chama muita atenção é de saber que isso que aconteceu lá atrás, há 20 anos atrás, 30 anos atrás, está interferindo hoje na minha vida em como eu me relaciono com as pessoas, ou a visão que eu tenho de mundo. Né? Então, isso é assustador, assim, falar, cara, eu não estou escolhendo de verdade. Na verdade, quem está escolhendo é o meu trauma. Foi alguma coisa assim, a leitura que eu fiz, né? Sim. O trauma, a vivência, né? As vivências boas também estão presentes aqui, estão se fazendo presentes, né? Mas, realmente, para o nosso inconsciente, não existe esse tempo e espaço como a gente tem aqui é necessário para a nossa vida. As experiências estão vivas dentro da gente. O trauma é realmente algo que ele acaba vindo à tona em momentos principalmente de gatilho. Algo que eu aprendi foi bem recente, num curso que eu fiz com uma psicóloga, inclusive, uma amiga da Nair. Nair. Colega de profissão. Tá. E ela fala muito sobre... Ela fala que muitas pessoas falam sobre ressignificar. E ela falou, poxa, é muito difícil ressignificar, porque você está falando de algo que você vivenciou que foi intenso para você no passado. Então, você tem que aprender a lidar, na verdade. Essa é a grande palavra. Aprender a lidar. Porque quando você vê que o seu trauma está te guiando, você fala, opa, estou sendo impulsionado aqui. Eu falo muito sobre isso nas minhas sessões de educação parental. Educador parental, ele não educa as crianças. O educador parental ajuda os pais em caminhos para uma educação mais respeitosa, mais conectada com seus filhos. E às vezes eu estou lá nos atendimentos, eles falam, poxa, meu filho está com esse comportamento. Aí eu pergunto, mas o que isso significa para você? Onde dói para você a criança chorar? Porque a criança chora. É uma questão, é um comportamento, e todo comportamento é uma comunicação.
Então, ele está querendo comunicar algo. Mas por que para você é tão doloroso? Aí você vai ouvindo, poxa, o que eu ficava, já ouvi, né? Eu ficava chorando muito, eu fiquei sabendo, coisas assim, tá? Fiquei sabendo que eu chorava a noite inteira e minha mãe não me pegava no colo. Coisas que vão... Então, as marcas do nosso corpo não é quando nós estávamos já cientes aqui dessa convivência, é até antes, né? E aí, se você vai um pouco mais profundo, questões perinatais também, não sei se a Nair também já pesquisou sobre isso, mas a questão perinatal. Então, quando você está na barriga da sua mãe, as coisas que acontecem em torno dela podem te afetar na vida inteira também. E até você descobrir o que é, como foi, por que foi, é complexo. Então, um trauma é muito mais você falar, opa, tô sentindo ele vindo aqui, tô sentindo o gatilho. Tá. Respira, cria um método ali para você, na respiração, sair de cena e por aí vai, outras formas, né, que você pode ter aí como mecanismo. Come uma maçã, né? Eu vi que pessoas que usam maçã e frutas, por exemplo, como um momento ali de desconexão, conectar no momento presente ali também. Então, você tem uma porção de ferramentas que você pode utilizar para te ajudar nesse momento. Perfeito. Eu acho que quando se fala em ressignificação, se fala em uma diferente perspectiva sobre aquilo que foi vivido, né? Procurar um olhar... você tem um objeto e você pode olhar ele de diferentes ângulos. De cada ângulo você vai estar tendo uma visão. Então, às vezes, você consegue ir mudando a perspectiva pela qual você olha, né, aquela situação. E a colocação, acho que é perfeita. O autoconhecimento é a chave, né? Então, é você reconhecer. As emoções, você não deixa de sentir, você não controla a emoção, ela vem. O que é possível é você aprender o que fazer com ela, reconhecer a chegada dela, né? Ouvir aquela voz, né? Que fala diferente, ou reconhecer o som dela e ver que aquilo está chegando. E se perceber, então, aí sim, você direcionar como eu quero agir diante dessa situação que me irrita. O choro da criança que me irrita. Eu vejo a irritação chegando, eu lembro daquilo que eu já refleti em sessão ou com o educador e tal. Então, eu me lembro daquela perspectiva e aplico. Porque, sob fortes emoções, a nossa tendência é reagir. E aí, quando a gente reage, a gente reage daquela maneira que a gente foi condicionado lá no atrás, início. Isso. Olha só. Como é que se dá o trabalho terapêutico? Por exemplo, chegar uma pessoa com esse caso que se irrita com o choro da criança. E a pessoa fala para ti, olha, eu me irrito demais com o choro do meu filho ou do meu vizinho, sei lá o que tal. Como é que é um processo de investigação aí que você traça? Eu quero que você fale um pouquinho disso, porque tem gente que acha assim, eu fui no psicólogo, fui lá, e aí não adiantou nada. Tá, ele foi 3 vezes e acha que tinha que ter resolvido, né? Sim. Então, descreva como que é um trabalho de um terapeuta sério, como é que é esse processo? Bom, tem diferentes linhas, né, de terapia, né, a psicologia tem diferentes abordagens, né, não há uma superior à outra, mas há uma identificação com uma e com a outra. Como profissionais também se identificam com uma maneira de abordar, de tratar, de olhar para as questões, os atendidos também vão se identificar mais com uma abordagem ou com outra, né? Então, dentro de 2 linhas, assim, falando bem a grosso modo principais, né? As terapias cognitivo-comportamentais, que trabalham bastante com modulação de comportamento, e as linhas que seguem a linha do inconsciente, voltadas psicanálise, humanistas, né? Que acreditam que há um inconsciente agindo junto com o nosso consciente. Tá. Então, são abordagens bem diferentes, são psicoterapias bastante diferentes, né, uma da outra, e o atendido também precisa se identificar com aquela linha. Então, não é que uma está certa ou que outra está errada. Como são indivíduos e sujeitos com histórias, né, com formação, com desenvolvimento diferentes, para alguns vai fazer mais efeito uma abordagem do inconsciente, do histórico, da investigação, do passado, dos significados, né, os significantes dessas relações. Para outros vai funcionar a modulação de comportamento, com as ferramentas que as TCCs têm de identificar maneira de pensar, maneira de agir e assim mudar o comportamento. Certo que em qualquer uma dessas abordagens é um processo. Não dá certo em 3 sessões. Não dá certo. Você tem a relação com a pessoa, que é uma relação de muita confiança, né? É uma troca muito intensa durante as sessões de terapia. E você não consegue isso em uma sessão. Ter a confiança, o vínculo necessário, as trocas, o conhecimento, essa construção conjunta, né? Entre psicólogo e o atendido, é uma construção conjunta. O atendido traz ali as questões dele, não tem nem como dizer, eu trato dessa maneira.
porque eu estou com um sujeito. Ele traz as questões dele e eu tenho o olhar técnico, o conhecimento, né, a prática de olhar junto para aquilo e juntos a gente ir chegando às conclusões do como foi aquela vivência, o que ele procura a partir daquilo ali. Então, é muito individual, né? E eu sempre falo isso, é uma construção conjunta. Não vai o atendido me trazer um problema e eu levar uma solução. Uma solução para ele. Muita gente tem essa ilusão, né? Eu vou no psicólogo para resolver o meu problema, né? Imediatismo, né? Imediatismo o que você deve fazer, age dessa maneira, age daquela outra, de forma nenhuma. A gente olha junto e amplia a perspectiva sobre aquilo para que ele encontre também com autonomia quais são as soluções importantes para ele. A gente ajuda a ampliar essa visão, a pensar juntos, mas é sempre um trabalho conjunto. Olha, que bacana. Vai ter que ser conjunto. Com essa questão você mexe com a educação, então eu imagino que fala-se muito da nova geração, das crianças que ficam muito tempo nas telas e tudo mais, elas são elétricas, acesas, e aí quando vai dar aula, por exemplo, vai ter uma aula, né, com o professor, aquilo não é tão atrativo quanto a tela de um celular. Tá? E aí os pais também têm uma dificuldade de lidar com essa criança, que às vezes eu já vi assim, pai que vai tirar o celular da mão, o filho começa a chorar e tem um problema, entendeu? E aí a mãe, para ter paz, ela deixa logo o tablet na mão, né? Como é que você vê? Para onde a gente vai nessa história? Né? É um desafio. É um desafio, seja na educação na escola, seja na educação em casa, porque... Lá na minha casa, nós tivemos como uma regra que televisão, né? E aí tem uns critérios, né? Tela grande é melhor do que tela pequena. Por quê? A tela grande eu consigo ter um pouco mais de controle do que a tela pequena. A tela grande eu estou vendo, se eu estiver no mesmo ambiente, o que está acontecendo. A tela pequena não estou vendo. Então, pode ter um YouTube acontecendo ali, minha filha, né, no caso, que tem 4, 5 anos, está assistindo coisas que são impróprias para ela, mesmo no YouTube Kids, tá? Não se engane que o YouTube Kids não tem coisas que... o YouTube Kids está tranquilo, está seguro. Não está. Não está. Tela pequena tem um risco. Né? Então, esse já é o primeiro critério. Lá na minha casa, tela pequena não existe para as minhas filhas. Mesmo porque elas são muito pequenas. A Ana tem 4 e a Clara tem 2. Então, são bem pequenas ainda. Mas nós já temos um acordo aí, minha esposa, que elas vão olhar a tela bem para frente. A gente vai aguentar, vai tentar, né? Porque a sociedade também tem uma pressão. Tem uma pressão muito grande. É uma pressão muito grande. Agora, na escola, nossa escola é 0 tela. Então, não tem, nem os professores usam tela. Tá? Então, a nossa escola tem uma característica, eles usam, inclusive, nós usamos uma abordagem, que é uma abordagem italiana, chamada Reggio Emilia. E lá, o registro das aulas não é nós não temos um registro provas, coisas do tipo. São atividades, são projetos. E os projetos, eles são marcados com fotografia, com áudio. Então, nós temos um microfone profissional que fica nas aulas. Então, as crianças falam o que está acontecendo, o que eles estão vendo, e a gente tira foto daquilo que foi construído. Uau, com câmera digital. Né? Câmera digital, tá? Câmera digital ainda? Câmera digital, não é com celular. E tem um computador lá na sala dos professores, que lá eles usam um sistema e coisas do tipo, para que os pais recebam as informações. Então, são questões que nós fomos entendendo. Poxa, se a gente... porque agora é lei, né? Inclusive, acho que eu não lembro agora qual é se é a partir do Fundamental 1. Eu acho que, na verdade, nenhuma escola, né? Eu acho que... recente. Recente. Isso. Talvez do tem uso meses. de celular, a proibição do celular. Uns 2 meses, foi talvez? A partir de 2025. 2025, né? Agora. Então, assim, nós vemos que a tela realmente é o inimigo, porque ali você está falando de um excesso de dopamina, é o inimigo, porém, ele também pode ter aplicações, a tela, né? Pode ter aplicações úteis também. Não vamos demonizar a tela, porque é quase inevitável você falar, não use tela, mas todos nós temos um celular, 2 celulares, computador e por aí vai. Então, nós temos que entender como que eu posso usar essa tela que ela seja menos ruim possível. Então, você tem lá a questão falei do YouTube Kids, que é um problema. Tudo bem, então vamos tirar o YouTube Kids. Tem outras plataformas de ensino que tem coisas muito interessantes, que ajudam na cognição, ajudam no desenvolvimento, ajudam na linguística. Aí você tem lá, por exemplo, vou usar um aplicativo aqui, que a minha sobrinha usava até pouco tempo atrás. Ela tem 12 anos, mas quando ela tinha 8 anos ela já usava, que é o Duolingo. Que é um sisteminha super que famoso, ensina línguas. Então, ela ia lá e ele tinha uma gamificação super simples. Ali, legal, ela está aprendendo algo, né? Então, usando como exemplo, esse tipo de aplicativo tem outros também que podem auxiliar. O que nós vemos também, que é outra questão, o uso dos pais. Eu acho que esse é um dos maiores problemas, porque falávamos sobre isso também lá no backstage. Eu devia ter posto uma câmera lá, já com o microfone lá. Pode colocar. Então, e assim, o que eu vejo, né?
Não tem, até foi um exemplo que a própria Ana Eva, posso usar aqui a sua reflexão? Sim, claro. Estávamos falando sobre o uso de celular. Como que eu vou pedir para os meus filhos lerem, sendo que eu não leio? Sendo que eu estou sempre aqui no meu celular, olhando o feed. E aí, o que acontece? Rede social, ela foi feita, ela foi desenvolvida, ela foi desenhada para viciar. Ela foi desenhada para fixar a pessoa ali. Então, é excesso de dopamina. Existe uma característica, o algoritmo que tantos falam, seja do Instagram, TikTok, por aí vai, ele é desenvolvido para prender a pessoa na tela. E ele te remunera, entre aspas, remunera não só financeiramente, mas ele... se todo mundo está olhando o conteúdo do Yoda, mais tempo, então eu vou distribuir mais vezes o conteúdo dele. É assim que funciona, né? Resumindo. Então, o que nós vemos é, tela pequena, cuidado. Tá. Tela pequena é um risco, porque nós não estamos vendo, você tem coisas muito ruins acontecendo, coisas pesadas que antes, em 2023, 2022, era na Dark Web, agora não tem mais Dark Web. Ela tem ainda, né? Tá. Mas hoje está na web normal. Se você quer uma coisa ruim, existem alguns estudos, aí eu vou falar de um documentário que está, inclusive, no YouTube, de graça. Quem quiser assistir lá, acho que é Childhood 2.0. Tem, inclusive, tradução em português. E lá ele fala o seguinte, eles fizeram uma pesquisa, eles fizeram uma simulação. E eles entraram numa rede social, foi o Instagram, fingiram que eles eram uma mulher, uma menina, uma adolescente, de 13, 14 anos, colocou fotos normais. Né? Fotos ali que a menina estava parecendo mulher, mas era uma menina, não tinha foto obscena, não tinha nada. Demorou 3 minutos para ela ser encontrada e começar a receber mensagens de convites um pouco mais pesados. Sim. 6 minutos ela recebeu um primeiro nudes de um homem. Então, assim, 6 minutos. Meu Deus. 6 minutos. Esse foi... Então, assim, quem quiser realmente olhar... E a gente tem que olhar com esse olhar um pouco mais curioso e atento, porque isso já está acontecendo. Já é realidade. Já é realidade. Então, nós que temos crianças pequenas, a gente consegue ainda contornar e mostrar para elas que aquilo não é algo que ela precise, mostrar que um livro é mais importante, mostrar que atividades ao ar livre é mais importante, mostrar que existem a socialização, os amigos, Isso. a família, Sim. estamos juntos. Existe um problema muito grande que está acontecendo, é que esses jovens, os pré e adolescentes, eles não estão se sentindo pertencentes dentro de suas casas. E ele procura bolhas que ele pertence. Rodrigo, o adolescente, na verdade, ele nunca se sentiu pertencente em nenhuma época do mundo, né? Já faz parte, A adolescência é caracterizada por isso, né? A adolescência, se não fosse um período tão marcante ali de idade que a gente sabe que também se encerra ali num certo momento, ele seria, na psicologia, considerado um transtorno, porque são muitas características similares, né, no período ali. Então, se a gente não soubesse que é parte do desenvolvimento, seria considerado um transtorno. Se só pegasse as características, Verdade. né, as qualidades ali do período da adolescência. Então, porque é um momento de ir para o mundo, né, de bater o que você aprendeu na sua casa com o que tem lá fora no mundo, ver se faz sentido ou não. Então, é um momento de você desafiar mesmo, de você encontra de meio que botar à prova se aquilo que você aprendeu em casa é verdade mesmo. Para daí, na vida adulta, você integrar, né, o que veio da sua casa, o que você aprendeu no mundo, integrar isso para seguir a sua vida, né? Então, a adolescência sempre foi esse período de não pertencer, né? De procurar os seus iguais, a turma de adolescentes. Você vê as tribos, meninas, né? as se é cabelo comprido, a turma toda tá com aquele cabelão comprido, né? Você quer muito parecer com o outro. Daí entram as redes sociais, né, que ampliou isso para o mundo. Potencializou. Né? Se era o seu grupo de escola ali, a sua turma, sua sala e sua escola. Hoje é o mundo. É o mundo. E dentre os dados, né, de análise, você estava falando de engajamento, de mostrar, né, do que engaja, o que causa os sentimentos ruins, as emoções ruins, engajam muito mais, porque são emoções mais fortes, né? Quando você vê algo ruim, conteúdo, assim,
que te suscita coisas, tristeza, uma compaixão meio angustiada, angústia. Como são emoções muito fortes, você se prende mais àquilo. Os sistemas, os algoritmos rapidamente perceberam isso e além dos gatinhos fofinhos e de memes engraçados, ele te joga junto conteúdos ruins que esses engajam mais. O gatinho fofinho você passar, ai que bonitinho, e passou. E foi. Aquelas coisas mais trágicas, mais difíceis, você fica mais tempo olhando e isso foi rapidamente percebido e é isso que é apresentado pra gente. E eu acho que todo mundo aqui que está assistindo, que está aqui no estúdio, já viveu o rodar o feed, rodar, e quando desliga, fica aquele vazio, aquela sensação de angústia, de uma tristeza, que você nem sabe explicar bem o quê, porque você estava ali se divertindo, né? E a hora que você desliga, é um vazio, porque é isso que é apresentado pra gente, é isso que engaja, é isso que faz a gente permanecer mais tempo nas telas, né? Aí a gente casa isso com essa falta de pertencimento da adolescência, com um material que é apresentado que é extremamente agressivo, violento, que incita nesses jovens algo que falta tanto para eles, né? Que é essa pelo momento, né, da vivência, que é essa sensação de poder, de que é bom em alguma coisa, que sabe que a adolescência questiona muito isso, né? Aí é um prato cheio para o horror, na verdade, para isso que a gente vê ali na série. Eu só queria fazer um comentário também. Você estava falando isso, né? Quando eles são mais novos, então, você consegue falar isso, levar para o parque, fazer uma outra atividade. A gente tem que pensar nas crianças pequenas que isso está se construindo. Sim. A gente não consegue... pela proibição, não dá certo. A simples proibição não dá certo quando chega ali na adolescência. Você não pode mexer no celular. Ele vai mexer. Isso faz parte da vida dele, isso faz parte da socialização dele, do grupo de amigos. Se você apenas coloca uma proibição, você está causando um dano maior do que a integração daquilo, né, ao estilo de vida, o uso das redes de maneira saudável, o canal de comunicação com os pais, né, que você tenta manter aberto durante esse período da adolescência. Quando eu assisti a série, eu assisti com meu marido e eu falei para ele assim que o que ficou mais forte para mim é a desconexão da família, entre o mundo adulto e o mundo adolescente, né? Um mundo desconhecido de um para o outro. A dificuldade de conversa entre esses dois mundos, né? A gente sempre teve uma questão das gerações, né? O conflito de gerações, a diferença em gerações. Agora parece que o abismo ficou maior por conta dessa geração já nasce no meio de uma tecnologia que essa aqui foi absorvendo aos poucos, né? E não compreende esse universo que ficou agora, porque eles pensam de forma diferente, né? Acho que a velocidade que eles recebem, absorvem, entendem as informações é muito diferente da nossa. Passam muito diferente. Frente, nossa, é muito, e até, né, essa série e tantas outras que eu assisti agora recentes que falam sobre esse tema, você vê os nomes, as pronúncias, os emotions, os emojis que representam determinadas comunicações. Eu falo, meu Deus, mas que momento que... eu sou um cara antenado, né? Antenado. Sim. Mas assim, eu tento sempre estar ali, eu gosto muito de tecnologia, mas ao mesmo tempo eu que sou super, né? Estava até conversando com a minha sócia lá da escola, que hoje, inclusive, eu teria uma live sobre esse tema. Está quente aqui na minha cabeça. Que legal. A gente vai falar o quanto nós, como família e como escola, podemos evitar algo no futuro. Mas assim, eu falei, poxa, nós somos tão antenados, buscamos, estudamos, falamos... E pra gente, são palavras que nós nunca vimos, né? Então, eles falam lá no filme do celibato involuntário. Que é o homem que se posiciona como... Ele acredita que ele nunca vai ser um atraente para o outro sexo. Então, ele vira... Eu tô resumindo, tá? Aí você me ajuda, tá? Aí ele vira o inimigo do sistema. Aí ele tem lá um nome que é escória, que eles chamam de escória. Que é essa escória que são mulheres, famílias que são homens que são bem-sucedidos, que têm seus relacionamentos, homossexuais e pessoas pretas. Essa é a escória para eles. Então, e aí começa aí você vai pesquisar sobre esse tema, você vê que é um negócio que realmente existe já há uns 5, 6 anos. Existe há bastante tempo já, mas é isso, nesse mundo, né, fechado, vamos assim dizer, são chamados incel. Né? Incel é o celibato involuntário, né? Em inglês e tal. São pessoas que sentem que
Isso, que não são atraentes e vivem um processo, então, de culpabilizar a mulher que não se atrai por ele, né? Então, as mulheres são interesseiras, são rasas, só querem um homem com dinheiro, só querem um homem num padrão de beleza. Então, se eu não sou isso tudo, eu nunca vou ter ninguém. E a culpada são elas, né? Que são interesseiras e só querem ser esse tipo de homem. E aí, é um discurso de ódio, um discurso violento muito grande, que atinge jovens, muito jovens. E é isso. É um mundo fechado e novamente eu vou falar, a adolescência sempre foi. Se a gente tentar se lembrar da nossa adolescência e tentar lembrar dos nossos pais, se fazia sentido o nosso pai, nossa mãe se encaixar naquele mundo nosso de 15, 16 anos. Não se encaixa. Nosso grande papel como pais durante a adolescência é se manter ali, né, para o jovem firme. O jovem, o adolescente, pré-adolescente, ele vai se afastar, ele quer ir para o mundo, ele quer conhecer. Um adulto que não está amadurecido, ele responde a isso. Você não quer, eu também não quero. Tá. Então, você se distanciou de mim, eu também vou me distanciar de você. A gente tem que se manter ali como o firme. O adolescente tem a segurança que ele tem para onde voltar. Que ele pode ir para o mundo, que ele pode fazer as descobertas dele, ele tem para onde voltar. Dentro desse mundo tão assustador, tão desconhecido, né, uma das ferramentas que a gente deve ter é procurar manter uma comunicação com os nossos filhos. Achar os caminhos onde a gente consegue manter essa ligação com eles, porque a gente não vai saber tudo desse mundo. Por mais antenado, descolado que a gente busque, é um mundo que a gente não se encaixa ali. E eles estão vivenciando isso a todo momento, a todo momento, com uma pressão, uma cobrança muito grande, né? Então, a buscar as ferramentas que tem para que a gente mantenha a conexão com os filhos é entrar nesse mundo através da conversa, que ele sinta a segurança de te trazer uma dúvida, de te trazer uma pergunta. E se não é possível para esse jovem fazer isso com os pais, às vezes não é possível, que tenha ajuda profissional, né? Que se encontre, então, profissionais que possam auxiliar ele nesse processo de se manter nesse mundo assustador e violento. Existem até alguns movimentos, né, de questões que nós vamos ouvindo, que é a geração do quarto, né? Que são esses jovens que não estão se sentindo pertencentes, ou porque nunca serão, talvez. Eles saem da sala, né, ou da mesa de jantar e vão se esconder nos quartos. E esse quarto, o que é esse quarto? É onde ele se encontra, onde ele pertence, onde ele entra para grupos como esse. Pode ser grupos positivos, mas existem tantos grupos que incitam ódio, violência, que assim, é quase inevitável que vai aparecer para ele um grupo desse, ele vai se conectar, ele vai se sentir pertencente, porque são adultos que controlam, inclusive, esses grupos, que eles atuam para que as pessoas se conectem a esses grupos. E aí existe uma pessoa chamada Hugo Monteiro, ele foi, inclusive, um escritor do livro Geração do Quarto, e ele fala, não tire o seu filho do quarto. Porque é exatamente o que a Nery falou. É um movimento proibitivo, um movimento que, na verdade, vai contra até a natureza daquele processo de crescimento dessa criança, né? Que é criança, né? Ele vai se tornar um adulto mesmo depois dos 25 anos. Você entra no quarto e sai com ele. E esse é o grande desafio. Por quê? Para você entrar no quarto, você tem que ter o diálogo, conexão, você tem que saber quais são as necessidades do seu filho, você tem que saber como você tem que ter uma intimidade com o próprio filho, Tem que ter uma intimidade. Se não tiver isso construído, não dá para fazer nada. Isso mesmo. Incrível. Gente, me deu muitas ideias aqui, sabe? A gente vai ter que se encontrar mais vezes, porque o tema é muito vasto, né? Então, eu gostaria, assim, Dia Mundial da Saúde, eu gostaria que vocês pontuassem coisas que vocês acham pertinentes de trazer para essa roda, para ficar registrado no dia de hoje, tá? Já com a promessa que a gente vai marcar mais conversas como essa, né? Com temas pontuais, assim. Não, tá? Ótimo. Vai lá, Rodrigo, começando contigo. Bom, o que eu posso falar, eu vou falar no nome da família. Isso. Eu vou falar porque eu acredito muito que a família é para onde nós podemos voltar, como a Nery comentou. Que nós sejamos o melhor ambiente possível para esses nossos filhos, para as pessoas que nós consideramos família, porque família não é só sangue. Família são aquelas pessoas que a gente se conecta também, que a gente cria afinidade, que nós estamos próximos. Eu estou olhando aqui também a questão da saúde social, porque essa saúde que nós podemos interagir com as pessoas, precisamos interagir. Acho que alguém falou, não sei se foi a Nair ou alguma outra pessoa, nós somos seres sociais, somos um tribo, somos um bando, nós precisamos estar conectados com o nosso tribo, porque isso também dá esse sentimento de pertencimento, porque quando a gente sente que a gente não pertence a nada e nem ninguém, dá um sentimento de vazio, dá um sentimento de, poxa, não tenho com quem realmente contar, não tenho pessoas que podem me levantar, né, quando eu precisar.
sejam profissionais da área, sejam amigos, sejam pessoas próximas. Então, o que eu tenho para dizer, cuidem da sua saúde social e a família como um dos principais pilares dessa saúde. Lindo. E aonde que eu te encontro? Eu estou no @RodrigoVSerafim e @Conversa de Pai, podcast. Olha que legal, Conversa de Pai. Tá. Nair, o que você gostaria de trazer para a gente para o dia de hoje, para deixar registrado? Bom, eu vou retomar lá no início, que é um dos temas aqui, né? Prevenção da saúde e a promoção, né? Antes que a doença aconteça. E aí, acho que com a conversa que a gente teve aqui, falar sobre relações, né, pessoais? Relações de amizade, relações familiares, relações amorosas. É um grande preventivo da saúde mental. Relações de qualidade, né? Então, olhe para as relações que você está vivendo hoje. São relações que te trazem conforto, são relações que te trazem confiança, que te colocam para cima, que você pode contar quando você precisa, né? Ou mesmo quando você não precisa, quando você quer dividir uma coisa positiva, uma conquista, algo legal. Essas relações estão, assim, te trazendo coisas boas no dia de hoje? Conserve, regue essa amizade, regue essas relações, né? Esteja presente por essas relações, invista realmente nas relações, porque é algo que vai te trazer benefícios. E o contrário também. Olhe para as suas relações hoje, né? Com seu cônjuge, com alguns amigos. Você está mais estressado quando está junto com eles do que feliz e satisfeito, né? Te traz dor de cabeça, preocupação, problemas, né? Você se sente pisando em ovos com alguém da sua relação próxima, né? Isso é um grande sinal de alerta de que você tem que rever essa relação, pensar na forma como você se relaciona com as outras pessoas. E, novamente, as relações sociais são um grande preventivo da saúde mental. Como a gente falou no início, né? O processo, a gente só anda para frente, né? A gente só está ficando mais velho, né? Então, isso são coisas que acompanham e são fundamentais para o nosso desenvolvimento, para a maturidade. As relações sociais, o que permanece, né? O que vai nos acompanhar para quando a gente chegar ali naquele outro momento mais para frente da vida, na terceira idade, né? Cercado de relações saudáveis e positivas para que a gente possa envelhecer com saúde, com bem-estar e com autonomia. Que lindo, que lindo, gratidão. Dan, enquanto eu ver quem que vai ser o próximo, que vai entrar, eu vou me dirigir, então, às minhas relações sociais, né? O pessoal lá do Rio Grande do Sul, que é uma família que eu montei lá, né, de amigos, onde eu moro hoje. Há um pessoal aqui de São Paulo, do ABC Paulista, que está acompanhando, meus primos, parentes todos, que a gente se falou essa semana, né? Que estão acompanhando aqui o podcast e tal. E, em especial, lá para o Ceará, que eu acabei de chegar de lá. Tem uma família também de amigos lá que torcem por mim, que me atendem com tanto carinho, assim. O cearense é muito acolhedor, né? Verdade. Muito legal. Aprendi a dormir em rede. Que delícia. Passei um mês dormindo em rede. Muito gostoso. Tá? Então, um beijo a todos vocês. É isso que dá, né, sentido para todos nós. E, Oda, posso falar onde as pessoas podem me encontrar? Deve falar, claro. Aonde que a gente encontra? O meu @, no Instagram é nairsoares.pc. Ali eu falo de assuntos relacionados principalmente à saúde feminina, aos processos de maturidade. Tem vídeos meus, eu gosto bastante de usar a rede, então você me encontra por lá. nairsoares.pc. Nair Soares. Então, a gente vai ter... Eu vou pegar depois todos os dados de vocês, a gente vai colocar nas descrições também dos vídeos, vai ficar salvo lá para a eternidade. Beleza. Tá bom? Gratidão, meus novos amigos, pelas novas conexões. Obrigada, tá? E a gente vai combinar de se falar mais vezes, então. Tá bom? Tá jóia. Isso aí, obrigado. Beijo grande. Parabéns pelo projeto, viu? Obrigada. Gratidão.